nós cantamos sobre a paternidade, há um acervo de mensagens na internet que trata sobre essa paternidade de Deus, mas a metodologia que iremos aplicar sob efeito da revelação, a proposta dela é de fato abrir ruptura em nós, de maneira que todo aquele ensino de conceito, de cunho religioso, ele seja removido e a revelação, a verdade, ela venha como um cálice de tontear e realmente ele venha nos endireitar nas veredas do Pai. Estamos vivendo os últimos dias e ainda até o dia de hoje existe uma disputa acerca, na verdade não é uma disputa, né? É uma contenda de pessoas em relação à grande tribulação. A igreja vai passar, não vai passar? A igreja será arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da grande tribulação? A igreja vai conhecer o anticristo, não vai? E por aí vai. Então nós acabamos, por causa dessas disputas, né, teológicas, isso para o maligno é bom, porque enquanto os que confessam a fé estão discutindo acerca dessas coisas, ele consegue encontrar legalidade e amplitude para dar continuidade à ascensão do seu plano malévolo, que é a ascensão do anticristo e o desvio do entendimento dos filhos do Abba. A gente sabe que uma das maiores armas utilizadas por ele é a distração. Então é importante que nesse momento a igreja venha se alinhar, os filhos venham se alinhar com as Escrituras. Vamos cuidar da nossa identidade filho e nos aproximarmos do Pai. E deixar que essas coisas Ele venha nos revelar quando lhe prouver, à medida que estivermos em meditação com Ele. Há uma coisa muito importante em relação à leitura das Escrituras que você precisa saber. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você tem a amplitude da revelação. Mas quando você medita nela, você tem a profundidade da revelação. Você está diante do oceano, ele é todo seu, você pode navegar por entre toda a sua imensidão e ali poder usufruir de toda a grandeza que o Pai te proporcionou na sua amplitude. Mas os segredos dele estão na profundidade. Os maiores tesouros do oceano não estão na superfície, estão na profundidade. É lá que coisas grandes e firmes são descobertas. Grandes tesouros são escondidos. Lembra da história dos piratas que saíam com o mapa do tesouro e seguiam toda aquela trilha até encontrar aquele X? Ele teve que escavar aquela terra até tirar aquele baú. Na história mais antiga diz que eles encontravam o baú cheio de tesouro. Então, para conhecer as grandezas de Deus, não é na amplitude, é na profundidade. Mas os dois juntos é capaz de fazer coisas extraordinárias. Por isso que toda a linha de estudo que é ministrada a vocês é a base da profundidade e da amplitude. É na meditação e na leitura. E hoje nós vamos falar sobre este assunto. Não tenho pressa em abordar rapidamente o Pai Nosso, o Filho Pródigo e por aí vai. Trabalhamos sempre na base dos detalhes, porque pontos importantes podem acabar passando desapercebidos se não houver uma percepção naquilo que é aplicado. Então hoje nós vamos falar sobre paternidade. E a princípio vamos falar sobre definição de paternidade. Pode anotar. Ser pai não é dar ao filho o que ele quer,
mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. É prepará-lo para a vida, mostrando-lhe as dificuldades que existem para serem superadas. Eu vou mencionar todo o texto aqui, aí depois eu recito para vocês irem anotando. Bom? Ensiná-lo a lidar com os desafios é vê-lo crescer, cair, se levantar, sorrir, chorar e amá-lo incondicionalmente. Repreendê-lo quando estiver errado e apoiá-lo quando estiver certo. É recebê-lo como criança e entregá-lo como homem. Então, receber a filha como criança e entregá-la como mulher. É a mulher honrar sua feminilidade, o homem honrar sua masculinidade. Esse é o princípio aí da formação do filho. Você não vai entregar a sua filha na mão de um Zé Ninguém, amigo do seu coisa nenhuma. Você não vai entregar o seu filho na mão de uma pessoa que ela é promíscua, ela é leviana, ela não tem apreço pela verdade, pela coerência, pela justiça, pela equidade. Então tudo tem que ser pautado dentro de princípios e valores que irão nortear um bom relacionamento. E isso parte da formação da criança. O pai que falha na formação do filho está criando para o mundo e não para honrá-lo após assumir responsabilidades as quais ele assumiu. E o problema é que a maioria está dessa forma. E a igreja, durante muito tempo, ela se pautou em muitas coisas, mas não se pautou na formação de filhos. Não se pautou com uma ênfase devida na formação de pais. Então nós entendimos que nosso dever era ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, depois voltar para casa e viver a nossa realidade de forma alheia às Escrituras e não alinhada a ela. E aí nós crescemos com um déficit de deficiência execrável. E o resultado é os João Batista que são desviados, os Marcos que estão desviados, o José Marcos, o José Pedro, as Esther, as Déboras, são os personagens que são filhos com nomes bíblicos, mas que estão vivendo uma vida imoral. Eu conheci uma pessoa que o nome dele era Pedro Estevão. Eu fui fazer um serviço na casa das pessoas, o nome dele era Pedro Estevão. Falou, uau, sua mãe, ela conhece a fé e a Escritura, porque esse nome composto de Pedro Estevão não foi por acaso. Minha mãe é evangélica mesmo, e você? Eu não. E quando você vai fazer uma visita num presídio, você encontra várias pessoas com nomes bíblicos, mas sem formação bíblica. E aí vem aquele questionamento, mas como é possível? Eu cresci na igreja. Uma coisa é você trazer seu filho para a igreja, outra coisa é você inserir o reino de Deus nele. É diferente. Se ele vem para a igreja, mas dorme na igreja, se ele vem para a igreja, mas não presta atenção, se ele vai para a sala e não é ensinado, o que ele está aprendendo? Que ele pode fazer o que ele quer, a hora que ele quiser, e sem ninguém para limitá-lo. Aí é papel do pastor prepará-lo, é papel do obreiro discipliná-lo. Há pais que não aceitam nem chamar a atenção. O filho só é na igreja, ele só reflete na igreja o que ele é dentro de casa. E não adianta chegar na igreja e começar a chamar a atenção dele, porque o princípio da disciplina começa em casa. E se já sai de casa com o princípio de que ele pode fazer o que quer, na hora que quer, quando ele dá vontade, quando ele chega aqui na igreja que quer chamar a atenção dele, ele não vai aceitar. Ele vai resistir. Ele está errado? Não, o ensino que ele tem domesticamente é esse. E aí que está a questão de ser balanceada. A igreja não é escola de formação, né, de educação doméstica.
A igreja é um ambiente acolhedor de pessoas feridas, machucadas, problemáticas, desacreditadas. A igreja é o lugar do homem caído à beira do caminho. E nós somos o bom samaritano. Acolhemos e ajudamos. E cuidamos dele. Para prepará-lo para viver a sua vida no seu ciclo natural. Quando uma pessoa vem, está de ferida, machucada e etc., dentro desse padrão, se você não ajudá-la a tratar as feridas, ensiná-la a lidar com a dor, ela vai estar sempre ancorada naquele mesmo segmento. A âncora dela nunca vai ser Cristo, vai ser você. Se você for uma pessoa para si e não para Ele, você está falhando. Porque no dia que você errar, ela vai embora daqui e não quer voltar nunca mais, porque você a decepcionou. Quando é que o Abba irá decepcionar os seus filhos? Nunca, é impossível. Mas quando nós não temos a visão do reino, seguimos a visão da religião, a visão da igreja. A visão da igreja é uma visão falha, porque é constituída de homens falhos. Mas o corpo de Cristo, por mais que haja mácula e falha nele, porque a noiva não é perfeita, mas o cabeça é perfeito. O espírito é perfeito. A adoção é perfeita, a escritura é perfeita, mesmo que as pessoas debatam e relutam acerca do nome de Jesus, até que se prove um outro livro capaz de transformar o homem de dentro para fora. Como ela é capaz de fazer, ela, no meu ponto de vista, continuará sendo a inerrante palavra de Deus. Porque por mais que a mídia hoje tenha um acervo de informação, de conteúdo, a ampliar as pessoas em sua tradução do nome Jeová, Yahvé, Javé, Yeshua, Yahshua e por aí vai fora, antes de tudo isso se manifestar pelo YouTube, Google, etc., durante anos, vai dizer então que John Wycliffe foi um Ness, vai dizer que Savonarola foi um Ness, vai dizer que Lutero foi um Ness, Wycliffe foi um Ness, John Wesley, Zwinglio e todos os outros homens que são denominados heróis da fé. David Brenner, o pregador dos pés vermelhos, ele foi um louco então, porque só usou a escritura para pregar os pés vermelhos. Missão não se faz debatendo o que é certo, o que é errado, dentro do cunho teológico. Missão você abre mão da sua túnica para vestir quem está despido. Ele pede para dar uma mira e você vai com ele duas. Ele pede para te ajudar a carregar um fardo, você carrega todo o fardo. Você compartilha, você segue um modelo de exemplo de Cristo e não um modelo de exemplo de fariseus, saduceus, sacerdote, por aí vai fora. Então por isso que tem que ser trabalhado de forma lúcida a formação dos filhos de Deus. E o melhor exemplo para conhecer a paternidade de Deus é conhecendo a paternidade do lar. Ali está a revelação. Então pode anotar aí, ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita. Vamos lá então. Princípio da paternidade. O princípio da paternidade está no que a Escritura diz. Nós podemos até apresentar termos e padrões de paternidade, mas a Escritura tem a revelação acerca dela, o que a torna inerrante e absoluta. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Pode abrir aí. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto pode ser mais conhecido do que água no oceano, porém, a profundidade dele ainda é um mistério a ser descortinado. Entenda as bases do texto. Primeiro, ensina a criança ou instrui o menino. Se tratando do autor da escrita, isso fala do dever do pai para com seu filho, pois, na cultura do povo judeu, a responsabilidade de ensinar a criança desde cedo era do pai.
quando nós lemos esse texto de forma superficial, só vislumbrando o oceano, não conseguimos aprofundar dentro dele e descobrir as suas riquezas. Quem escreveu o livro de Provérbios, pelo menos uma parte dele? Salomão. Esse texto foi escrito por quem? Salomão. Aí você pega a pessoa que escreveu. Será que a escrita reflete somente a mente de um homem sábio? Ou reflete uma base de formação doméstica que ele teve? O homem que escreveu esse provérbio não era um adolescente, não era um jovem. Já era uma pessoa que tinha vivido experiências antes de cair no declínio da imoralidade e da corrupção do seu reinado. Antes de morrer, Davi trouxe instruções a Salomão. Ele deu vários conselhos. Querendo ou não, tudo que foi passado para ele lhe serviu de base para que ele buscasse a Deus. E à medida que ele buscou a Deus, recebeu a sabedoria. Mas será que esse texto narrado reflete uma pessoa sábia pelo que recebeu de Deus? Uma pessoa agradecida pelo pai que teve, porque foi ensinado? Essa é a nossa base. A Escritura nos permite, no ato de meditação, encontrar vários leques de possíveis interpretações do texto. Mas você pega dentro da biografia do próprio rei Salomão e como foi seu relacionamento com Davi, seu pai, e os últimos dias dele, o que foi ministrado na vida de Salomão, você percebe que esse texto é como se fosse um texto memorial de um homem que teve experiências com o pai de ganhos e perdas, de glória e derrota, de vários âmbitos onde ele pôde compreender do que o pai lhe falava. E aqui ele narra esse texto. E ele cresceu com base na formação de seu pai e conhecer ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 10, só note a referência. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. 3 pontos importantes deste texto. Anotem os 3 pontos principais do texto acima citado. Então a base do ensino que foi passado é, primeiro, façam ouvir. O princípio de conhecer o Abba é ouvindo. O que o povo fazia? Eles assentavam com os filhos e ensinavam eles o caminho. Ensinavam a conhecer Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A questão de ouvir fala de atenção. Se você não aplicar a sua mente, a sua consciência, a compreender aquilo que você ouve, você vai aprender de forma deficiente. Porque para que haja um aprendizado saudável, tem que haver atenção naquilo que escuta. Quantas vezes veio a palavra do Senhor dizendo: ouve, ó Israel?
O Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Isso está nos 10 mandamentos. Então, sempre que há muitos contextos onde os profetas, né, vinham falar ao povo e dizer: ouve, ó Israel. Sempre chamando a atenção das pessoas a ouvir, estejam atentos, prestem atenção. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. A base de ouvir agrega também a questão da fé. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir não é aquela primeira mensagem que você escutou, que te levou à conversão, depois não precisa mais de ouvir. O fato de ouvir, preste atenção, não está condicionada à pregação. A pregação, gente, eu já falei isso várias vezes, ela é um alarido, uma trombeta que toca, que soa, é um tino que sine. É um sino que tine, né, na verdade, eu inverti aqui. É um sino que tine. A pregação, ela tem que despertar você. Mas é no ensino que você é formado. Por isso que há uma falha nas pessoas de cunho religioso, porque elas vão na igreja e se limitam à pregação, mas não se posicionam para ser ensinadas. O seu professor consegue ministrar para você em uma aula tudo que você precisa aprender para a prova do primeiro trimestre? Uma matéria só para uma prova é suficiente? A matéria que é aplicada não é sistemática, não tem sempre uma continuidade? Você não tem que estar sempre lendo o livro daquela matéria, compreendendo o que o professor repassa, para você se preparar para o dia da aprovação? Para o dia da prova? O Enem, por exemplo. Vou fazer a prova do Enem. Eu li um livro sobre português. Pronto, agora eu já conheço tudo sobre a língua portuguesa. Pode mandar a prova que eu vou passar por cima. É esse aí o princípio? Você não tem que ter um estudo sistemático, não tem que ter um ensino sistemático para que haja uma formação qualitativa, no mínimo, plausível. Então por que relacionado à fé você vai se limitar somente ao que você ouve na pregação? A pregação é importante para tocar a trombeta, para despertar a pessoa que está dormindo. Agora, o ensino você trabalha na formação. Porque quando você escuta uma pregação, pode até achar interessante, impactante, mas você não irá recordar de todos os tópicos, subtópicos que foram abordados naquela mensagem. Mas quando você está aqui,